É verdade que já fizemos alguns vídeos sobre Dana White nesse canal e nem todos foram super positivos. O Careca é uma figura polarizada no meio das lutas, sem dúvida, mas o impacto que ele tem na história do esporte é imenso. No papel de presidente do UFC, ele é sem dúvida a figura mais influente da história do MMA e hoje olharemos 10 de seus maiores feitos. Essas conquistas definirão o legado de Dana e em grande parte ajudaram a construir o mundo do MMA que conhecemos hoje. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 maiores conquistas de Dana White. Número 10, o Instituto de Performance Apex. De todos os projetos que Dana supervisionou durante sua jornada como presidente do UFC, poucos são tão maneiros quanto o Apex e o Instituto de Performance anexos ao quartel-general em Las Vegas. O Instituto de Performance é um CT dos sonhos com 2.700 metros quadrados do mais alto nível. Sério, é uma loucura. Tem uma câmera para simular altitude, outra de crioterapia, terapia laser, seja lá como isso funcione. Nutricionistas apostos para te ajudar, fisioterapeutas e uma estrutura de outro mundo, e rings e octógonos oficiais. Sério, é a Disneylândia da preparação e tenho certeza que o Careca vai lá treinar todos os dias e a entrada é liberada para qualquer lutador do UFC. Eles preparam sua dieta, suplementos e ainda planejam seu treino. Eles vão testar seu corpo nos laboratórios e te ajudar a melhorar suas fraquezas. É uma academia tanto para qualquer um usar. E ainda tem o Apex, que permite o UFC produzir eventos no seu próprio prédio, o que veio a calhar no meio dessa pandemia que estamos vivendo. O UFC está se tornando autossustentável pouco a pouco. Dana anunciou recentemente que vai construir um hotel anexo à sede do UFC em breve também. O prédio não é sua maior conquista, mas definitivamente é um dos projetos mais brilhantes da carreira de Dana e vai se bancar rapidinho. Número 9, McGregor vs Mayweather. Se tem uma coisa que Dana White é bom em fazer é vender lutas. E se tem uma coisa em que ele é ruim é trabalhar com outros promotores. Não nos esqueçamos que o grande calcanhar de Aquiles do Careca foi a luta entre Brock Lesnar e Fedor Emelianenko, né? Mas ele conseguiu superar essa fraqueza em 2017 e usar todo o seu poder de negociação para conseguir realizar o segundo maior pay-per-view de todos os tempos, o Freak Show elevado à 10ª potência, Mayweather vs McGregor. Sei lá, vai ver, ele amadureceu e percebeu que fazer parcerias com outros promotores pode ser benéfico, ou foi isso ou ele se deu conta que ganharia rios de dinheiro mesmo. De qualquer forma, ele teve que aprovar a ideia maluca de Conor para que tudo isso acontecesse e, ao que tudo indica, as negociações foram até bem fáceis, considerando a magnitude que o evento tomou. Depois que o acordo foi finalmente firmado, foi hora de Dana White brilhar, convencer o público que Conor tinha chances de derrotar um dos melhores boxeadores de todos os tempos, mesmo sem ter experiência alguma no boxe profissional. Era uma tarefa ingrata e vender a ideia de que a luta seria competitiva não seria nada fácil. Conor é excelente na arte de se promover, claro, mas ter Dana White ficando vermelho de tanto gritar nas coletivas definitivamente ajudou. Foi uma vitória para Dana White, UFC, Conor, Mayweather, Showtime. Pô, todo mundo saiu ganhando. Isso colocou o MMA e McGregor em um patamar histórico e foi um golaço pro Careca. Número 8, patrocinadores de elite. A galera lá dos Estados Unidos já deve estar de saco cheio de ver Stipe Miocic e Amanda Nunes dividindo cervejas modelo com seus amigos no sábado à noite, mas vocês têm que reconhecer que o esporte finalmente atraiu os melhores patrocinadores. O MMA era visto basicamente como uma rinha humana em 2001 e o UFC estava praticamente falido. 7 anos depois, Dana fechou acordo com a Anheuser-Busch, a maior cervejaria dos Estados Unidos e que tinha um belo faturamento anual de 15 bilhões de dólares. Dana fez muitas mudanças no seu produto desde 2001 para atrair os homens de 18 a 34 anos, e a grana foi entrando depois disso, mas não foi de uma hora para outra que Budweiser, Metro PCS e Harley Davidson estamparam suas marcas no octógono. Teve a época de vacas magras como Match Liquor, com Nuts e Poker Stars. O irritante acordo com a Reebok foi uma vitória na época, não importa como nos sentimos em relação a isso agora. Conseguir patrocínios de alto nível em um evento de lutas certamente ajudou demais o MMA, e sem esses acordos que o Careca ajudou a costurar para o UFC, a sobrevivência do esporte e sua importância para as redes de TV teria sido muito menor. Número 7, o MMA legalizado nos Estados Unidos. Uma das mais importantes e impressionantes missões de Dana White como presidente do UFC foi legitimar e legalizar o esporte em todos os estados americanos, já que grande parte deles proibia o MMA lá em 2001. As primeiras mudanças começaram a acontecer logo no primeiro ano da Zuffa. Em abril, Nova Jersey criou as regras unificadas. A grande cartada de Dana foi conseguir levar o UFC a Las Vegas, a capital da luta, 9 meses depois da compra. Fertitta era um antigo membro da Comissão Atlética de Nevada, embora ainda houvesse uma resistência da entidade, eles conseguiram a liberação. Muitas comissões seguiram a decisão de Nevada, mas o esporte seguia banido em vários outros estados, o que jogava contra a ideia de legitimar o MMA por completo. A última peça do dominó caiu em 2016, quando Nova York finalmente cedeu a anos de campanha do UFC com direito a processo na justiça e tudo.
O sucesso do UFC sob a batuta de Dana White fez com que estados quase falidos no quesito esportivo repensassem o banimento da modalidade e assim o UFC ajudou a melhorar a imagem do esporte. Os esforços do Careca nos Estados Unidos só não foram maiores do que seu desbravamento internacional. Número 6. Expansão internacional. O plano do UFC em 2014 era dominar a porra toda. É sério, eles até tuitaram essa frase em um comunicado interno do UFC escrito por Dana White, mas deletaram logo depois. Mas a verdade é que esse era o objetivo mesmo. Desde 2014, 44% dos eventos do UFC aconteceram fora dos Estados Unidos, incluindo visitas inéditas a países da América do Sul, Europa e Ásia. Estrear na Rússia foi um feito e tanto em 2018. Atualmente, 9 dos 10 campeões do UFC não são americanos, e a jogada de Dana de focar no mercado internacional sem esquecer de um bom acordo de TV nos Estados Unidos foi uma jogada de mestre. Isso expandiu o plantel do UFC a níveis nunca vistos antes e ajudou a tornar o MMA um esporte global de verdade. As primeiras incursões no Brasil e Canadá foram um aperitivo do que Dana e os irmãos Fertitta conseguiriam aprontar. Cara, o UFC construiu até um instituto de performance na China e o acordo para desenvolver a Ilha da Luta em Abu Dhabi foi outra tacada de mestre no meio da pandemia. O UFC tem cada vez mais lutadores e isso é graças à expansão internacional que o presidente da empresa insistiu de maneira tão intensa. Número 5. Comprar os concorrentes. O UFC é um monopólio? Eu diria que tá mais para palavras cruzadas ou um cara a cara, mas o doutorando Eric Corner define como monopsônio de discriminação de preços, quando o UFC compra bem mais de 50% da elite dos lutadores de MMA disponíveis. Algo que certamente deixa Dana White bastante orgulhoso. Talvez os lutadores não sintam a mesma coisa, mas isso é papo para outro vídeo. Mas não se deixe enganar, essas compras explicam grande parte do sucesso do Careca. O Pride era o líder do mercado, enquanto o UFC sofria para pagar as contas, mas o escândalo com a máfia japonesa afundou o evento e a Zuffa viu uma brecha para dar uma cartada certa. A compra dos direitos sobre as lutas do Pride, assim como a contratação das estrelas, foi muito importante para ampliar sua fatia no mercado. Quando eventos como Elite XC e Affliction tentaram fazer barulho na concorrência, o plantel recheado do UFC se mostrou vital para que seguisse no topo. E a compra do Strikeforce por 40 milhões de dólares em 2011, além da absorção do WEC, garantiram um domínio ainda maior do UFC, e o UFC ainda fez o mesmo com o MMA feminino ao fechar a parceria com o Invicta. Uma das coisas que explica o domínio do UFC hoje em dia é o fato de ele ter quase todos os melhores lutadores do mundo, e isso se deve à agressividade com que eles lidam com a concorrência. Número 4. The Ultimate Fighter. Todo mundo sabe que o reality show The Ultimate Fighter salvou o UFC, mas a história da criação desse programa é muito mais do que isso. E é claro que o Careca teve um papel super importante. A ideia original era fazer um programa inspirado em American Cassino, chamado American Promoter, seguindo os passos de Dana White. Mas o Careca não curtiu a ideia e eventualmente surgiram com a ideia do TUF. No canal gringo existe uma lista com fatos insanos sobre a primeira temporada. Em breve a teremos por aqui, mas dá pra resumir com uma palavra que foi aquilo: bagunça. O UFC não tinha pago a equipe de produção e a Spike não ia nem comprar o programa. Dana virou uma das estrelas do show depois do seu discurso sobre querer ser um lutador ou não, e a final da temporada viralizou de tal forma que o TUF bombou. O programa continuou a ser produzido e ajudou a revelar muitos talentos e introduzir novas categorias de peso ao UFC, mesmo com os níveis de audiência caindo a cada temporada. A importância do reality na história do UFC foi tamanha que provavelmente explica porque eles não desapegam de uma vez por todas desse formato. E Dana White insiste que o TUF vai voltar em breve e não tem jeito, só nos resta rezar. Número 3. Os acordos de TV. Todos nós já sabemos sobre o acordo que a Zuffa e a Spike TV fizeram num estacionamento logo depois da final da primeira temporada do TUF. Embora esse acordo tenha resultado em dezenas de eventos ao vivo desde agosto de 2005 e a continuidade do reality show ajudando o UFC a chegar onde está hoje, você tem que voltar um pouco mais no tempo para perceber como Dana e os irmãos Fertitta trabalharam por um acordo com um canal de TV aberto que parecia impossível no início dos anos 2000. A primeira luta a passar na TV foi Robbie Lawler sendo exibido em um programa da Fox Sports Net em 2002. O Careca e sua equipe criaram aquele card em cima da hora só para ter um produto para TV. Dana sabia quão importante um acordo de TV seria para o futuro do esporte. Quando o acordo com a Spike chegou ao fim em 2011, o Careca surpreendeu todo mundo ao anunciar um contrato de 7 anos com a Fox, transmitindo eventos em diversos canais do grupo e levando o esporte a níveis nunca vistos antes. O UFC parecia estar em uma situação desconfortável no fim, mas o Careca assinou um contrato de 5 anos e $1,5 bilhão de dólares com a ESPN e depois ainda expandiu o acordo para levar todos os pay-per-views para a plataforma da ESPN e aumentar o período de exclusividade para 7 anos. Os acordos de TV firmados pelo Careca podem ter tido um impacto maior que qualquer outra coisa que ele tenha feito no esporte. Número 2. A venda do UFC. Aqui não tem nenhum especialista em negócios, mas o investimento inicial de $2 milhões resultar em uma venda futura de 4 bilhões parece um lucro e tanto. Se estamos falando em vitórias do Careca, o cara não colocou $1 sequer do bolso dele no começo do negócio e embolsou 360 milhões
quando a WME e MG comprou o UFC. Dana foi o cara do UFC por 15 anos, e então era apenas natural que ele recebesse uma bagatela, já que era acionista e presidente da companhia. O acordo veio em ótima hora. Conor McGregor estava voando baixo depois de se tornar campeão duplo do UFC, e Ronda Rousey tinha deixado sua marca como nenhuma outra pessoa antes, então o UFC aproveitou que estava quente e faturou. Duas estrelas de fama rara no MMA em seu auge de popularidade ao mesmo tempo, hora de faturar alto. Mas time não é tudo e devemos dar crédito ao Careca pelo trabalho que desempenhou como presidente do UFC por 15 anos, lutando como um louco para crescer o esporte à marca UFC. Número 1. A compra do UFC. O UFC estava à beira da falência quando Dana White convenceu seus amigos Lorenzo e Frank Fertitta, dois magnatas dos cassinos, a comprar as três letras, e o resto é história. Mas a história é bem mais do que isso. Dana não surgiu do nada com essa ideia de comprar um evento de MMA. O Careca estava se inserindo no mercado de Las Vegas como empresário de lutadores e agenciava Chuck Liddell e Tito Ortiz antes de comprar o UFC. Nada mal, né? Já que os dois eram as maiores estrelas do UFC na época. Agenciar dois lutadores famosos significava que Dana estava em contato direto com o dono do UFC na época, Bob Meyrowitz. E foi assim que ele descobriu que a SEG, empresa que gerenciava o UFC, estava mal das pernas e buscava um comprador. Dan Lambert, criador da ATT, estava pronto para depositar a grana e se tornar dono do negócio, mas o Careca convenceu o seu amigo de infância, Lorenzo, a quem tinha acabado de reencontrar em um casamento em Las Vegas, que o UFC era um bom negócio. Então os Fertitta fizeram uma proposta superior à de Lambert e compraram a marca por 2 milhões de dólares. Foi um momento histórico para o MMA, já que o UFC provavelmente afundaria se os Fertitta não estivessem dispostos a torrar dezenas de milhões de dólares até que o UFC finalmente desse lucros. Se não fosse a lábia do Careca, talvez o UFC e o MMA nunca tivessem chegado onde chegou. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Thomas Walsh, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Thomas no Instagram através do @BigBeatVisual. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.